Boa noite. Vamos colocar aqui o nosso título fixo: saúde e vitalidade do cérebro. Na verdade, é equilíbrio e vitalidade do cérebro. Mas tá tudo bem. Boa noite, Amanda querida. Que bacana. Muito bem. Deixa eu chamar aqui a Amanda. Nossa live especial da noite de hoje. Nós vamos estar falando sobre equilíbrio e vitalidade do cérebro. Olha que tema mais boa noite. Nossa, tá escuro, né? Tá escuro, né? Bota um pouquinho mais de luz aí. Luminosidade. Que alegria. Olha que agora ficou muito melhor. Mas foi? Não foi, né? Tinha ido. Apareceu até o fundo bem verde lá atrás. Aí. Só que eu tiro. Aí ele vai escurecendo de novo. Entendi. Ele dá só um efeito, depois ele vai fechando de novo. É. Tirei. Aí ficou ótimo. Ah, Olá, querida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço terapêutico, onde nós vamos estar trazendo essas informações, esse compartilhar, essa expansão do olhar sobre a saúde. Esse é o intento aqui, né, das nossas quartas-feiras, trazer um tema para que a gente possa esmiuçar, né, ventilar. Quanto mais se fala sobre um assunto, sobre um tema, mais a gente vai compreendendo, né? E hoje nós vamos ter aí no finalzinho da live uma experiência bacana, né? Fiquem aí todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos estar falando sobre equilíbrio e vitalidade do cérebro. Então esse é um tema que me enche de curiosidade, de alegria. Eu gosto muito de estar estudando essa saúde e longevidade do cérebro. Então eu observo muito, escuto muito. Fulano de tal não tá lembrando mais. Fulano de tal tá com mal de Alzheimer. Então trazer esse tema, eu falo muito isso para os alunos, para os pacientes, esse autocuidado, a visão mais sábia que nós podemos ter é prevenção. Então vem aumentando aí as pessoas estão vivendo mais, né, Amanda? Você já viu aí nas pesquisas que hoje como um projeto de vida, chegar bem na maioridade, na era platinada, né? Então a expectativa de vida está aumentando. E se a gente olha para esses longos anos, esses anos que nós estamos ganhando, hoje as pessoas vêm se cuidando mais, né? Viver mais, mas com qualidade, com memória, né? Com consciência. Então precisamos cuidar. Então eu quero apresentar aqui essa querida amiga, psicóloga, terapeuta, tem especialização aí na área analítica, né? E terapeuta body talking. Então vai estar trazendo aí informações preciosas sobre esse tema. E falando em saúde e longevidade, como é que você vê? Eu gosto muito dessa expressão, Amanda, da vitalidade emocional, né?
pegando bem aqui na sua área, né, da psicologia, porque tem muitos tópicos que eu vou estar falando aqui sobre o cuidado da saúde fisiológica, sim, física, né, os cuidados alimentares, o cuidado com o corpo que interfere diretamente na saúde do cérebro como um todo, né, todos os sistemas. Então eu venho falando aí dessa hidratação do cérebro, né, como é importante o nosso cérebro, ele precisa de hidratação para que, né, as informações que são passadas pelos neurônios possam, né, se conectar nessa grande rede. A importância da respiração. A gente vai estar falando também do óleo de coco como essa gasolina azul para os neurônios. Dormir bem, meditar, são pontos importantes para essa longa vida do cérebro. E aí eu quero que você, né, fale um pouquinho de como você vê isso no seu campo, né, no seu trabalho, dessa vitalidade emocional que interfere diretamente, sim, na saúde, né, no equilíbrio e na vitalidade do cérebro. Como que você vê isso, Amanda, querida? Uau, a gente já começa num nível bem complexo, né? Vamos esmiuçar essa complexidade. Tentar trazer para o simples, né? Flor, eu vejo da seguinte forma: apesar de ter escolhido uma formação baseada no corpo, ainda, né, nessa separação, pegando aí carona na visão cartesiana que separa corpo e emoção, mas a gente precisa de um corpo para sentir essas emoções. Senão as emoções elas viram conceitos, vira só mais um nomezinho para a Tira uma gente. palavra, né? É só mais uma palavra do nosso cotidiano. E eu vejo em consultório essa vitalidade emocional na postura do corpo. Às vezes nem é tanto na fala, no discurso daquele mental, daquele raciocínio, mas aquele corpo que se apresenta de uma forma viva, que tem ali a preservação dos seus encaixes, da sua postura, você não vê nenhuma sobrecarga, nenhum vício, é o indicativo da vitalidade emocional, que é um corpo que está vivo, é um corpo que está se permitindo sentir. Sentir raiva, sentir medo, sentir alegria, sentir tristeza. E algumas emoções são nossas favoritas e outras a gente preferia manter ali, assim, num Na cantinho caixinha. e nem chegar muito perto delas. E é justamente essa atitude de defesa de uma emoção específica que vai prejudicando a vitalidade desse corpo. Porque se a gente pensar que as emoções elas são naturais, eu tô vivo, tô sentindo, então naturalmente eu vou viver alterações emocionais. Se eu nego, por exemplo, o medo ou a raiva, que são emoções mais difíceis de aceitar socialmente, eu estou negando uma parte do meu corpo, uma parte da minha existência, a parte do meu corpo que me ajuda na elaboração dessa emoção. E essa atitude de negação é que vai tirando essa vitalidade. E aí, quando eu vejo lá na frente, depois que o tempo me assaltou, eu vou perceber que eu não me permiti sentir as emoções e aos poucos eu fui perdendo consciência corporal. Porque essa imagem que eu tenho de mim mesmo, no meu cérebro, ela vai se perdendo. E aí eu viro só um discurso. Às vezes ele pode ser cheio de sabedoria, ou ele pode ser só um discurso vazio, porque não tem ali experimentação junto com o corpo. Então eu vejo a vitalidade muito associado a essa presença do corpo. A aceitação das emoções acaba gerando essa postura elegante no corpo. As crianças, né? Você que tem dois filhotes, dois, três? Dois.
Dois. Você acompanhou esse desenvolvimento, você vai percebendo ali o tanto que o corpo da criança, a expressão corporal dela é muito mais elegante. Porque a criança não está negando nenhuma emoção, ela sente raiva, ela sente raiva, ela sente medo, ela sente medo. E é um corpinho mais vivo, mais organizadinho, sem vícios. Aí quando você chega no adulto, você pega ele num consultório, você vê ele aquele corpinho todo deselegante, que se expressa pela dor, né? Dói aqui, dói ali, dói aqui. Aí tudo que você falou, não durmo bem, não como bem, porque eu vou perdendo Uhum. essa sensação do corpo. Essa a gente entra nesse campo do corpo, né? Como o corpo é o grande livro da vida, né? Ali estão as memórias, as experiências, né, positivas, as dolorosas, as marcas estão ali, né? Então, quando a gente abre esse olhar terapêutico, né, que quando a gente olha para o corpo, a gente olha para uma pessoa, a gente consegue, né, perceber aonde tem vitalidade, aonde tem tensão, aonde tem bloqueio energético, pegando aí o que você trouxe das emoções, né, que estão ali. Muitas vezes o corpo não expressa aquele determinada emoção, sentimento, o corpo vai, eu gostei dessa palavra, fica deselegante. E assim né, a medicina chinesa traz muito isso, né? Que a raiva dá uma intoxicada ali no fígado, que a tristeza encolhe o peito, né? Que as emoções que ficam presas nesse centro, os medos que atacam, né, os rins, então fica tudo estagnado. E assim essa energia plena, né, do nosso ser, essa energia que poderia estar movendo, né, na vida, está ali, né, funcionando no modo econômico, né, no marromeno. Então, realmente abrir esse espaço. A gente está falando aqui da saúde, né, do equilíbrio e vitalidade do cérebro, né? A gente vai falar dessa grande rede que o cérebro está ligado ao intestino e que está ligado a essa rede inteira. Então, a importância de estar olhando para tudo isso, né? Como o corpo realmente está o tempo todo falando, ai, poxa, eu não estou dormindo bem. O que será? Né? Se você para um pouquinho para... Peraí, o que está acontecendo? Por que essa mente está tão turbulenta? Então isso também é um indício, né? A mente, ela trabalha muito, é a natureza dela. O tempo todo ela está pensando, questionando, refletindo, ruminando, né? Então é necessário, dentro desse intento de estimular neurônios, né? Como a meditação, vou estar falando aqui, a meditação é uma grande ferramenta, né, de saúde e longevidade do cérebro, né? Nós precisamos estimular o nosso cérebro, né, essa neuroplasticidade, estimular as glândulas mestras. Então, essa rede enorme que nós temos aqui, desses sistemas que estão todos interligados, precisam ser estimulados, mas eles também precisam ser calibrados, harmonizados. Tem esse momento, né, do ativar e do descansar. Então é um grande, é um balance, né? E o Body Talk fala muito desse balance, né, Amanda? E aí eu Esse vou puxar a equilíbrio. sardinha. Que eu tenho verdadeira paixão aí por essa calibração aí que o Body Talk traz bastante, dessa técnica que você vai compartilhar conosco hoje. Eu tenho que fala justamente dessa hidratação, né? Sim. E vou puxar a sardinha para a técnica que eu trabalho, mas, enfim, foi muito por afinidade, mas eu sei que tem muitas técnicas e pessoas falando as mesmas coisas em linguagens diferentes, né? Mas o Body Talk, enquanto técnica, ele me encantou
por ele traduzir a saúde como comunicação. Para eu ter um corpo saudável, eu preciso que ele esteja se comunicando, que todos os sistemas se comuniquem para gerar essa homeostase, esse equilíbrio do corpo. E muitas vezes a gente acaba ficando muito preso nessa ideia da inteligência racional, que é associada à mente que a gente tanto fala, nessa voz que ocupa a nossa cabeça, que está o tempo todo ali julgando e auto-julgando também os próprios comportamentos. Só que o Body Talk, ele vai além. Ele diz que essa comunicação, ela precisa ser ancorada em 3 tipos de inteligência. A inteligência racional e lógica, associada ao cérebro da cabeça. A inteligência emocional, que a gente começou falando dela, que é associada ao coração, por ser esse centro do corpo, e ser uma bomba de sangue. E esse sangue no corpo, ele tem a função de transporte. Então, a mensagem que eu quero comunicar, ela é transportada pelo sistema circulatório, que tem como bomba propulsora o coração. Então, ele acaba sendo a âncora dessa inteligência emocional. Tanto que quando a gente vai dizer, eu me sinto, eu não falo eu me sinto, né? Eu trago essa referência aqui para o centro do peito. E a inteligência instintiva, que está associada ao cérebro intestinal, que é considerado hoje aí nos estudos da medicina da nova era, eu já estou no clima da era de Aquário, já associa o intestino como segundo cérebro, por perceberem que ali tem uma presença enorme de terminações nervosas e que a gente tem muito mais informação indo do intestino para o cérebro do que do cérebro indo para o intestino, como a gente imaginava, né? Por colocar o cérebro craniano nesse lugar do chefe e topo, por ele estar no lugar mais alto do corpo, então ele pertence à hierarquia mais alta, a nobreza, é o qual é onde o cérebro ocupa. Só que aí vem a medicina chinesa e a medicina ayurvédica e vira o ser humano de cabeça para baixo. E aí aquele cérebro que estava lá no alto tudo. precisa visitar as camadas mais baixas, né? Ali das camadas mais inferiores. Então essa ordem, né, ela acaba não tendo um valor assim hierárquico. É apenas um valor organizacional, mas que em termos de função, todas têm um valor idêntico. Só que em determinadas situações a gente vai acabar repousando mais numa inteligência do que na outra. Se você vai resolver, por exemplo, teu imposto de renda, não dá para você usar inteligência emocional. Você não tem lá uma partezinha. Você tem que usar muito mais a inteligência racional para você fazer cálculos, levantar documentação, todas essas coisas. Enquanto que, por exemplo, no fim de um relacionamento, se você usa só a inteligência racional, você acaba tendo ali uma conclusão de ciclo de uma forma muito mecanizada, porque você não abriu espaço para viver o luto, a tristeza, aquelas emoçõezinhas ali mais incômodas de um fim de ciclo. E quando você vai comer, acaba que a inteligência instintiva, ela ganha um pouquinho mais de expressão, porque a gente come baseada na necessidade dos bichinhos que compõem a nossa flora intestinal. Então, eu acabo escolhendo a comida muito instintivamente. E aí, quando eu trago a inteligência racional para participar da brincadeira, aí ela vai trazer as informações do que é mais saudável, daquilo que é mais vital, aquilo que vai deixar o corpo com mais ânimo. Aí eu estou associando uma inteligência com a outra
trago aquele ingrediente emocional, de ser aquela comidinha que me lembra a casa de vó. E aí, quando eu junto essas três inteligências, eu tenho uma experiência plena. Eu não tenho Uhum. aquela experiência que ela é meio capenga, né? Assim, ai, vim com tanta vontade de comer, mas a comida nem estava tão gostosa, assim. Aí vem aquela frustração, do tipo, poxa. A desconexão, né? Tá comendo, pensando em outras coisas, sentindo outras, né? Então, essa gera toda essa confusão, não tá conectado, né? Exato. Então, esse é um grande exercício. Isso, o Body Talk ele vai atuar exatamente aí, nesse equilíbrio da tríade do nosso corpo, a tríade de inteligências e a tríade cerebral. Cérebro craniano, cérebro coração e cérebro intestino. Então, tudo que a gente trabalha dentro do Body Talk, a gente traz para a consciência, ancorando nessas três inteligências, para que de fato a manifestação e a mudança ela ocorra de uma forma efetiva na vida da pessoa. Não fique ali um processo só de contenção de danos. Ah, resolve ali um pouquinho, mas aí daqui a um tempo pipoca de novo a mesma questão e eu estou voltando para o consultório para fazer outra operação tapa-buraco. O Body Talk, por ele trabalhar com essa dimensão da consciência, ele provoca aí dentro desse tempo e dessa longevidade um processo muito mais aterrador. Você não, ele vai te dar autonomia de se auto-observar e se autocurar. Ao invés de ser uma bengala, para você, toda vez que tropeçar, você, opa, cadê aquela minha bengalinha para me segurar de novo? Então, ele dá essa possibilidade que é maravilhosa de você ser autônomo no seu processo, sem excluir a nossa profissão e o valor dela, né? Mas Sim. entendendo Essa ela de independência, né? exato. Toma consciência, né? Quando se toma consciência, a pessoa pode se autorresponsabilizar, né? E aí os conectores estão, né, alinhados, ela pode se perceber mais, né? Geralmente as pessoas chegam no momento de dor, né, de dificuldade, a vida começa a dar uma apertadinha, a dor no corpo começa a dar aquela apertadinha para poder, né, a pessoa sair ali isso, de uma dormência, né, de uma normose. Então acontece alguma coisa porque o corpo está ali dormindo. Então, quando começa a fazer essas conexões, né, desses três corações, né, essa presença, né, essa energia pulsando no corpo, realmente leva a pessoa, né, para esse lugar de curador, né, de mais presença na vida, de pegar a vida pelos cabelos e agora. E assim, de tempos em tempos, a gente precisa sim, né, de fazer um check-up, um balance, né? Uma massagem, uma terapia. A gente precisa estar sempre cuidando. Bom seria se a gente fizesse isso de forma preventiva, né? Não de uma forma catastrófica, né? No meio do furacão, você quer aprender sobre meteorologia para poder saber quando virão os próximos furacões. Sendo que naquele momento você precisa, de uma forma prática, se tirar daquele lugar, né? Depois você vai aí aprender essas informações, mas antes a gente vai para uma questão bem prática. E eu vejo o reflexo disso que você falou na prática, enquanto tônus muscular. Quanto mais vitalidade, presença, consciência eu tenho de mim mesmo, mais tônus muscular eu tenho. Não aquele tônus enrijecido, mas aquele tônus necessário para o corpo vencer a gravidade. Porque a gente não sente, mas a gente está sendo influenciado por uma
não é exatamente uma força, né? Mas uma espécie de pressão que faz os nossos pés se manterem colados no chão. E a criança ela vai aprendendo a vencer essa pressão e se manter de pé, chegar na posição bípede do ser humano. Só que esse processo é uma luta diária vencendo a gravidade. Que a gente, quando está adulto, nem percebe mais isso. Só que a gente sente as dores. Aí a gente vai percebendo o corpo dando aquelas encurvadas. Muitas vezes porque eu já não tenho força nem tônus muscular para vencer essa força da gravidade. Porque muitas vezes o corpo nem sente, né? Interessante, né? Como o nível de energia, né? Tá muito ligado mesmo, né? Essa fluidez. Às vezes ali o corpo tá dentro de um ângulo que não tá no harmônico, né? Tá fazendo ali um esforço. Por exemplo, né? Assim, até falando de um desalinhamento, às vezes uma escoliose, né? Tem aquela pisadinha ali, né? Que o corpo tá fazendo um esforço. Ela entra em processo de compensação, faz um esforço que contrai ali em cima, aí dói embaixo. Então o corpo ele gasta uma energia, né, que poderia, se a gente faz o ajustezinho, toma consciência, opa, um alongamento aqui, opa, também precisa fortalecer, e assim o fluxo energético, né, começa a entrar nos trilhos. E a pessoa vive sem gastar essa energia tão preciosa, né? Então, o nível de energia está muito ligado, né? Realmente à nossa saúde, à disposição, ao humor, à qualidade de vida, né? A esse tesão mesmo pela vida, né? Aos projetos novos. Então, isso é uma bússola, né? Observar, nossa, mas eu tô tão borocochô, nossa, eu tô tão irritada, né? Isso tudo são sinalizadores. Poxa, meu intestino não está funcionando. Então, eu vou voltar um pouquinho nessa ferramenta da meditação, né? Que é muito fantástico. Esse momentinho de, Luanda, não medito, mas eu não é para mim, mas eu não tenho paciência. É para todo mundo. Esse é um remedinho poderoso. É um minutinho que você faça de silêncio, você traz, né, essa opa, né, puxar o freio de mão, a gente vai diminuindo devagar. É um treino também, né? Onde você pode prestar atenção. Né? Isso é uma matéria, eu gosto muito de dizer que deveria ser ensinada desde as primeiras séries, né? Vamos parar um pouquinho, prestar atenção em si, né? Aí você vai perceber o tanto que a mente está tagarela, ou como dói uma parte do corpo, ou poxa, nem me hidratei direito hoje, nossa, nem fui no banheiro, né? Então tem pessoas que vão atravessando os limites e não toma água, e não se alimenta, e não faz atividade, e aí só vai parar quando o corpo dá um sinal forte. Então esse minutinho de silêncio hoje, muito mais do que provado pela ciência, os benefícios poderosos, né, de liberação mesmo de neurotransmissores, né, esses hormônios tão importantes que vão, né, são sedativos, tá? Muito indicado aí em quadro de depressão, né, de dores crônicas, de pressão alta, de insônia, tantas coisas maravilhosas, né, que esse um minutinho de silêncio promove no nosso organismo, né, promove no cérebro. Então, realmente essa presença para perceber, né, o que realmente o corpo está pedindo, o que está em excesso, o que está em falta. Então, esse trabalho mesmo de autoconhecimento, né? Eu sou muito apaixonada pela palavra meditação. Você já observou ela na essência? Ela já dá todo o segredo, a cereja do bolo. Meditar em ação. Olha,
Que E bacana, eu gostei, vejo aprendi mais uma. Me editar. A gente em precisa ação. se editar sempre, né? A E todo não é momento. esperar e dormir, não, agora eu vou fazer uma edição. Não, você precisa estar ativo para essa Na edição presença, acontecer. né? Exato. E eu não sei se você percebe isso nos seus clientes e alunos, mas eu vejo muito em consultório uma confusão das pessoas em relação à prática da meditação, por ter uma Sim. associação a uma única forma de meditar, que é essa que você senta na posição de lótus e invoca o Uhum. Buda, que é essa meditação É, silenciosa, de autopercepção. justamente. Tem Sendo que pessoas é que até por isso mesmo, né, não meditam, porque acham que, nossa, não é para mim. Elas associam muito a uma coisa muito austera, né? Talvez os monges do né? Tibete. Exato. E é Uhum. só uma forma, você pode tornar tantas ações do cotidiano em ações meditativas, por exemplo, varrer uma casa, lavar uma louça, tomar banho pode ser extremamente meditativo quando você se conecta com a água, Sim. quando você muitas vezes não, eu acho que 95% das vezes em que eu pergunto para uma pessoa qual é a primeira parte do corpo que ela lava primeiro no banho, ela precisa de um tempo para ela conseguir se teletransportar para esse momento e muitas vezes ela não consegue nem pescar essa informação porque são ações que a gente colocou num grau tão inferior que a gente não dá muita importância. Então a gente toma banho pensando em toda a agenda do dia seguinte, a gente vai lavar a louça pensando naquela tretazinha que teve com alguém ou naquela notícia muito doída que viu, e você não está ali presente, você está fazendo Sim. as coisas de uma forma mecânica e está querendo ir para o alto da montanha para encontrar o extraordinário, sendo que a sua vida ordinária, pagar conta, cuidar da higiene, se relacionar, todas essas ações, elas são, em essência, cheia do extraordinário. Basta a gente se disponibilizar, mas a gente botou na cabeça de que eu preciso sair. Aí eu vou, sei lá, para a montanha, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Não que essas ações conjuntas não tenham um valor de partilha, mas não são Sim. essas situações que vão trazer esse lugar de conexão mais profunda, que é você com você mesmo. Você não lava a louça ali juntinho, você não toma. Aliás, algumas situações você pode até fazer isso junto, mas não é frequente. Na maioria das vezes você está fazendo essas coisas sozinho, na sua própria companhia. E a gente não dá muito valor. Ah, não, é só lavar uma Sim. louça. É interessante, né? Muito, realmente, né? Essas duas palavrinhas mesmo, né? O extraordinário dentro do ordinário, né? Essa rotina, essa repetição, que eu até trago para as aulas, né? Muitas vezes a gente precisa repetir uma postura, precisa repetir uma respiração, e é isso, assim, você vai repetindo e vai encontrando o novo. Tem algo novo, se a gente, né, arrumar a minha cama todos os dias, tem uma coisinha ali que é diferente, tem um estado diferente, né, uma compreensão diferente. Fazer uma comida, quando você está nessa presença, te tira desse lugar da ansiedade, né, que deveria ser diferente, que deveria ser melhor. E essa angústia, né, esse corre-corre no querer fazer o extraordinário sem olhar para o ordinário, né, para o básico, né? Poxa, como eu estou cuidando da minha saúde, né? O trabalho engole, várias coisas engolem, e hoje nós estamos num momento muito convidativo, né?
falar desse tempo atual, muito convidativo a esse olhar, né? Nós fomos espremidos a ficar em casa, recolhidos, para poder olhar, né, para si, muito em isolamento. Hoje as coisas já estão diferentes, mas ainda assim estamos atravessando aí uma turbulência, e para quem está presente, está pescando aí os aprendizados, né? Para cada um de nós o aprendizado é único, mas tem um aprendizado coletivo também. Então, quando a gente está aí nessa presença, nesse simples, nesse passo a passo, aí a gente fica, né, na tranquilidade, vamos trazer assim, né? Eu sinto que essa medicina do aquietar-se, do serenar, faz bem, né? Porque o nosso corpo trabalha muito, ou tá ali no momento, num lugar também paradão, meio sedentário, que também precisa de estímulo. Então a gente vai estar falando disso, né, Amanda? No nosso retiro aí de carnaval, já falando um pouquinho aí dessas práticas, né, dessa vivência que nós vamos estar oferecendo no carnaval, com esse tom mesmo, né, esse detox de pensamentos, de padrões. Vamos estar oferecendo experiências, atividades voltadas para essa conexão. A gente está falando aí de conexão entre cérebro, coração, intestino, e aí essa ligação harmônica nos torna mais presentes, mais saudáveis, mais felizes, né? Saúde e felicidade, elas andam juntinhas, né? Então, para que a gente possa chegar, né, com essa presença na maioridade. Eu vejo muito esse condicionamento, esse um padrão de pensamento. Vejo muito ainda no inconsciente coletivo e acompanho algumas pessoas que, quando eu tiver, né, ainda tenho 60, quando eu tiver velhinha, 60, 70 anos, eu vou ter vai chamando, eu digo assim. Eu sinto que as pessoas vão criando essas redes, né, esse padrão mesmo de pensar, quando eu ficar velhinha, é assim mesmo, essas doenças vêm. Então eu posso, né, dizer que a gente vai criando, a saúde começa na mente, no nosso pensamento e nas nossas atitudes. Então tudo se anda junto, e nesse retiro a gente vai estar trazendo muitas experiências como essa, né, Amanda, aí desse equilíbrio através aí dessa técnica maravilhosa. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, falasse um pouquinho, e para a gente poder vivenciar, né, ter essa experiência aqui para quem está aqui conosco essa noite, já dando um gostinho aí para esse retiro que vai ser num lugar muito lindo chamado Vale das Flores. Então fiquem ligados aí que as informações daqui a pouquinho vão sair, já vão se preparando para este retiro. Vai dar bom. A gente está numa proposta bem interessante, né, de fazer esse processo de desintoxicação. E aí, quando você me fez o convite, eu pensei em como contribuir com esse detox. E eu tenho feito vários estudos muito influenciados pelo entendimento do Body Talk sobre o corpo. O Body Talk, ele se baseia muito na filosofia Vedanta, que dá base a toda a medicina ayurvédica e indiana. Então, o entendimento filosófico do Body Talk é muito sincrônico com o entendimento oriental do funcionamento do corpo. E aí, na minha tentativa de fazer uma atualização dos gestos e daquele corpo deselegante, eu resolvi voltar lá na psicologia e resgatar o processo do desenvolvimento psicomotor, buscando essa simplicidade. Eu acho que para a gente ajudar um corpo a retornar o seu equilíbrio, a gente não precisa dar a ele
exercícios complexos ou coisas mirabolantes para ele fazer. A gente pode partir de movimentos fundamentais. E aí eu volto de novo lá na criança. A criança, nesse processo de vencer a gravidade, ela vai desenvolvendo movimentos fundamentais. Então, a gente tem o engatinhar, a gente tem o chupa-dedo, a gente tem o toque do pezinho, a gente tem o ajuste da cervical para levantar o pescocinho, a posição sentada para poder fazer esse ajuste de bacia. Então, eu quero, a partir desse entendimento do desenvolvimento psicomotor, proporcionar uma vivência desses movimentos fundamentais. É quase como voltar lá para o útero, nascer de novo e fazer uma reciclagem desses movimentos fundamentais que sustentam os comportamentos mais complexos do nosso cotidiano, como pegar uma coisa muito pequena, que a criança vai desenvolvendo à medida que o cérebro craniano também se desenvolve. Essa posição bípede que a gente assumiu, ela é clássica do Homo sapiens, porque só esse ajuste de uma articulação coxofemoral, ela possibilitou o nosso olhar alcançar o horizonte, a gente liberar nossas mãos para manipular o ambiente, e por esse desenvolvimento a gente conseguiu expandir o nosso cérebro. Principalmente essa última área de desenvolvimento, que é o córtex cerebral, que está associado ao raciocínio, ao pensamento e também a essa expressão da autoconsciência. Então, quando a gente faz essa jornada juntos, a gente faz ela do movimento ao verbo, que é o nomezinho carinhoso que eu dei por ser a proposta. A gente partir desse lugar não verbal e entender como que as posturas e o movimento do corpo sustenta o nosso sistema de crença e a nossa forma de pensar o mundo e pensar a si mesmo. O cérebro ele vai criando imagens, né? Uma coisa que eu acho maravilhosa da anatomia cerebral e fisiologia é que o cérebro ele não é produtor de nada, ele é um simples processador. Ele capta as informações que chegam até ele através dos 5 sentidos e ele faz um pareamento de estímulos. Aquilo que eu tenho agora, que eu recebi, eu vou associar com algo que eu já vivi, para que o cérebro possa dar um sentido. Não, isso é isso. E aí eu tenho uma resposta, um comportamento para devolver aquele estímulo. Só que esse processo todo, ele fica muito viciado, porque não necessariamente as coisas se repetem. Às vezes você está numa rua escura e você é assaltado, mas isso não quer dizer que todas as vezes que você estiver numa rua escura, você vai ser assaltado. Porém, o nosso cérebro, ele faz essa associação. Então, toda vez que você estiver numa rua escura, vai ter o gatilho de medo, porque essa informação ela é associada à primeira informação do assalto. Então, uma forma da gente entrar no meio desse caminho, onde o cérebro está fazendo associações, é quando a gente começa a trazer para a consciência, que nem sempre eu vou ser assaltado numa rua escura. Isso pode acontecer, isso pode não acontecer. Quais são as possibilidades que eu tenho de prevenção? Aí eu assumo essas atitudes e vivo de uma forma mais atenta. Eu nem assumo que aquilo é uma verdade absoluta e, portanto, eu não posso mais sair à noite, então deu 6 horas da tarde, eu não saio mais de casa. Imagina quão limitador é estar num corpo que processa a noite dessa forma. Quanta ansiedade As isso memórias, né? É isso, fica aprisionado ali, né? Nas memórias, nos registros. Certo. Então, o retiro ele vai ser uma forma também da gente fazer essa
desintoxicação postural. Limpar esses vícios de encaixe do corpo para a gente ter uma reverberação lá na frente na nossa forma de pensar, porque o pensamento ele não é desassociado do corpo. Eu penso com o meu pé, eu penso com as minhas mãos, eu penso com a minha pele, eu penso com o meu intestino, eu penso com os meus seios, eu penso com o meu corpo todo, porque ele está captando estímulos do ambiente. E dependendo desse Isso é fantástico, né? Isso é muito fantástico. Tomar consciência mesmo, né? Desse corpo que habita tantas coisas, né? Que habita esses corpos, esses corações, né? Você está presente, que não tem uma parte do corpo que é mais importante. É toda essa sinfonia aqui, né? Que tocam juntos. E olhar para esse corpo com esse amor mesmo, com essa presença. Por isso que as doenças se apresentam, né? Porque é a forma do corpo processar. Doente. Você já reparou? Doente. É da pessoa. Pertence a ela aquela jornada. Sim. Não é separado, né, daquele estilo de vida. Muitas vezes a gente vai para um entendimento vitimizado das doenças e fala, ai, por que agora na minha vida? Por quê? Não está separado. Pertence a você, a sua jornadinha. Então, aquilo está associado ao seu estilo de vida, à sua maneira de pensar. Bateu na sua porta, não é à toa. Receba. Dói, mas é isso, né, gente? É ruim, mas é bom, né? A dor a doença como um caminho mesmo, né? Exato. É uma linguagem, né? É o corpo te dizendo para onde você tem que olhar. Então, aonde dói? Sim. É lá que você tem que olhar. Perfeito. Mas a nossa atitude se dói é onde eu não quero ter contato. Aí eu vou atrás de alguém para tirar isso de mim. Ou toma lá um anti-inflamatório para dar uma, né? Eu não me aproprio. Exato. Sim. Essa caminhada aí é profunda, né? Profunda. Olhar para si. É isso, dá medo, dá alegria. Muitas vezes, né? A grande maioria é essa, né? A grande oportunidade, é o portal, olhar-se, né? Compreender, se conhecer. Se observar. Observar, contemplar, admirar. Bom, nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. A gente vai fazer alguma vivência ou... Vamos fazer um corte para equilibrar esse cérebro todo? Vamos demais para ativar esse cérebro maravilhoso aqui, né? Dando essa dica, quem puder tomar um pouquinho de água, hidratar bem esse cérebro, né? Então, vamos lá. Corpiccio. Então, essa técnica, ela é uma técnica básica do Body Talk. É a única técnica que a gente tem permissão para ensinar e a divulgar para pessoas que não fazem parte do sistema. E muitas vezes é uma técnica que encanta e acaba levando as pessoas para irem conhecer um pouquinho mais a fundo do Body Talk. Essa técnica, ela consiste em fazer de uma forma mais instantânea o que a nossa vivência do retiro vai proporcionar, que é o equilíbrio das áreas cerebrais. Então, de uma forma bem simplificada, quando a gente estuda o cérebro na anatomia, a gente divide ele em lobos, que são áreas que são ali associadas a algum tipo de informação que chega
dos 5 sentidos. Então, a gente tem todo o nosso crânio dividido em lóbulos. E aí, para a gente fazer essa técnica, a gente vai equilibrar lóbulo por lóbulo. E aí, a gente faz aquela ancoragem nos 3 cérebros. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com uma mão tocando a base do crânio, que é essa um pouquinho acima da nuca, lá no finalzinho, quando você já sente chegar nas primeiras vértebras. Esse lobo é chamado de lobo occipital. Esses nomes, eles seguem os nomes das peças ósseas que protegem essas áreas. Então, esse lobo occipital, ele está basicamente recebendo informações das janelas olhos. Então, a informação que você capta pela sua retina, ela vai ser processada nessa área posterior do cérebro. Então, basta a gente colocar a mão e fazer toques sutis no cérebro craniano, no cérebro emocional e lá em cima do umbigo, representando o cérebro intestinal. A gente pode fazer 3 ciclos. Lembrando sempre de respirar junto para poder fazer esse equilíbrio de uma forma mais íntegra. Mais oxigênio chegando em todas as áreas do corpo. Essas batidinhas, elas criam ondas quânticas. O seu foco mental está no equilíbrio. Então, quando você está mentalizando no equilíbrio, você envia esse equilíbrio em ondas, a partir dessas batidinhas, nessas inteligências. Então, é bem agora, suave, né? Exato, um toquezinho suave para não machucar, né? Principalmente aqui. Se o seu toque está pesado, isso já é um indicativo de que você pode estar com excesso de força. Pode ser mais leve, pode ser mais sereno, pode ser mais tranquilinho. Então, depois que a gente faz essa primeira, agora a gente vai subir. Você pode usar a marcação do último dedinho que você estava, e aí você vai subir a palma da mão e vai fazer o mesmo ciclo. Respirando fundo, tocando suavemente o cérebro do raciocínio, o cérebro emocional e o cérebro dos instintos. 3 ciclos também, né? 3 ciclos. Essa região que a gente está tocando é uma região que está recebendo os estímulos do tato e também da audição. A gente separa, assim, só em termos didáticos, mas, na verdade, todo o cérebro participa desses processamentos. Não tem uma área exclusiva, né? Mas a gente, para entender o funcionamento, a gente faz essas divisões. Então, depois dos 3 ciclos, eu vou andar mais um pouquinho. Dependendo do tamanho da cabeça, pode ser menos ou mais posições, tá? Sim. Um pouquinho também. A gente ainda está na região do lobo parietal, que é esse topo da cabeça. Esse movimento pode ser feito em criança também, todas as idades? Pode, sem contraindicação, crianças, idosos. Isso é bom para equilibrar. Pode fazer quantas vezes sentir vontade, não dá um excesso. Exato, sem contraindicação. E ele pode auxiliar em várias situações. Ansiedade, dificuldade de dormir, você está ali ansioso porque você tem alguma reunião, uma situação importante que você precisa estar bem centrado,
você faz essas sequências, ela te ajuda a dar uma centrada e uma presença para você lidar com qualquer que seja a situação. Bati, esses dias eu chutei o móvel com a quininha do dedo. Na hora eu quis reclamar da dor, mas aí eu lembrei da técnica, fui fazer a técnica. Tirei o foco da dor e fui para o entendimento e para a integração, né? Rapidinho o córtex ajudou a aliviar aquela pressão ali de dor que estava acontecendo. Acabou essa posição, a gente vem aqui para o lobo frontal. Geralmente é uma região mais quente do nosso cérebro, porque é onde está acontecendo muito da nossa atividade do pensamento. Nesse lobo frontal. Então ele acaba tendo mais atividade e, consequentemente, tem mais circulação sanguínea. A temperatura pode variar. Interessante, quando a gente está preocupado, geralmente a gente leva a mão na cabeça, né? Instintivamente toca alguns pontos. É incrível o nosso corpo, né? Como é uma grande rede. E realmente essa grande rede precisa de cuidados, né? Eu gosto de usar a imagem do lençol. Se você pegar o lençol que está na cama e você fizer uma amassadinha nele, você vê reverberação disso no lençol inteiro. A mesma coisa é o tecido do nosso corpo. Se eu tenho ali uma tensão, por exemplo, nesse dedinho do pé que eu bati, essa tensão do dedo, ela faz com que toda a minha postura se readapte para lidar com aquele desconforto. É o tecido que eu fui lá e tensionei. E aí correu para todas as áreas do corpo. É lindo, né? É lindo demais. A gente tem 3 minutos. Acabou o frontal, a gente vem aqui para a lateral. São os nossos lobos correspondentes ao processamento emocional. Você vai tirar uma mãozinha e vai fazer os mesmos 3 ciclos, tocando cabeça. Trabalha também a coordenação motora. É para ligar o tico e o teco, né? Exato. Depois das 3, a gente vai só mudar o lado. Percebeu? Aí faz Eu vou fazendo aqui. Mais aí 3. Agora... Isso. Nossa, que maravilha! E aí contemplamos todas as áreas. Tá tudo conectado, harmonizado. Com o nozinho do lençol. Muito bom! Que maravilha, Amanda! Eu quero te agradecer imensamente por esse compartilhar. Né? Quem tiver dúvida, podem mandar inbox. Né? Fala para nós aqui, Amanda, qual que é o seu Instagram, como é que as pessoas te acham? Eu tô no Instagram como Amar, A-N-M-A-R, _ar. Ama-ar. Ama-ar. Olha que maravilha! Então, um beijo, minha querida. Super gratidão. Nos encontramos então no nosso detox, no nosso retiro no carnaval. É isso. Um beijo. Beijo.